Pronto. Bom dia, irmãos. Homens de valor. Mais uma Bom semana dia. passou, né? Nós estamos aí alegres por poder participar mais uma vez dessa reunião, desse culto de oração. Nós estamos juntos. A palavra que foi sugerida, Salmos 19, aqui na minha versão bíblica, o Deus que revela na criação e em sua palavra. Vamos ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que o ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém. Uma palavra linda, muito bem presa aos nossos corações, né? Vamos orar? Mais uma vez, Pai, nós nos apresentamos diante da sua grandeza, diante do teu grande amor, que não economiza em nos derramar graça. Muito obrigado, Senhor, por mais essa semana que está encerrando, por tudo aquilo que nós podemos fazer, pelas atividades, ó Deus, pelos relacionamentos, ó Deus, pelos cumprimentos dos compromissos que tivemos durante a semana. Nós queremos te agradecer, porque se aqui estamos, ó Pai, nessa manhã, é porque o Senhor derramou graça, proteção e cuidado sobre nossas vidas. Muito obrigado por cada homem, ó Deus, que adentra esta sala de oração e que todos aqui, ó Deus, possam sair edificados, ó Deus, não só pela comunhão, ó Deus, que temos, mas também, ó Deus, pelo derramar do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Amém. Cuida de nós nesse culto, nessa reunião, que as nossas orações, ó Pai, possam ser atendidas pelo Senhor e que nós possamos nos alegrar e aumentar cada dia a nossa fé em Ti. Dependemos totalmente de Ti, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, entraram aí, que já entraram, mas estava sem som, Davi Moura, lá da Pedido Braz, meu irmão. Bom dia, Davi. Também entrou Alberto Pereira. Alberto Pereira é o pastor Alberto, lá do Rio Grande do Sul? Isso aí. Tudo bem? Tudo bom, senhor. Vamos colocar um PR na frente aí, né? Resolvido. Isso é bom, hein, amor? Esse é dos bons. É que a gente às vezes não sabe, não se lembra quem são os pastores, né? É bom que sejam identificados. Oi. Bom dia. Quem está falando? Tem um convidado aqui. Ô, Raimundo, diga lá. É a esposa do Raimundo. É um convidado aqui, Seja bem-vinda, meu irmão. Muito bom, bem-vinda aí. É por isso que o Raimundo apareceu, porque a esposa deixou, hein? Ela acordou ele. Vamos ver se agora você toma jeito, viu, Raimundo? Se comporte, né, amor?
É isso aí. Antônio, continua. Não, agora você Theo, libera a você- música aí, não é? Não, vamos pôr uma música então, aí o Theo vê se consegue se ajustar aí na questão dos motivos de oração, né? Deixa eu só, então, enquanto isso ele vai tentando resolver lá. Só um minutinho. Aí depois entramos nos temas gerais, se o Theo não estiver apto aí. Vai cancelar o música? Vai não, né? Tá jogando praga, tá jogando. E todos são de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus,
Theo conseguiu entrar aí? Consegui. Então vamos lá. Amém. Agradecer a todos que estão participando com a gente aqui, né? Especialmente o pastor Giovanni, que está com a gente, né? Então, essa música, ela é um complemento do Salmo 19 que nós lemos. Nós vamos ter agora o nosso momento de oração. Vamos separar em salas e nós vamos pedir que os irmãos estejam orando pelo nosso país, principalmente esse momento de eleição. Vamos estar lembrando aí que para que Deus nos dê sabedoria de escolha e que Deus também coloque a pessoa que seja da vontade dele para a direção do nosso país. Essa polêmica toda que está se criando agora, né? Vamos estar lembrando também das nossas igrejas. A gente tem alguns irmãos hospitalizados, alguns irmãos em tratamento. Vamos estar lembrando desses nossos irmãos também. Vamos estar orando também pelos missionários que estão espalhados aí por todo o país, né? Pelo país, pelo mundo. Vamos estar orando também por todo o mundo, pela paz do mundo, né? Vamos estar orando também pela sucessão pastoral de nossas igrejas. Algumas igrejas sem pastores. Saiu do ar. Então, complementando aí, complementando as informações. Amigos, nossos relacionamentos. Vamos estar orando nesse momento. Theo, o Moura estava falando, mas eu queria também... Pode falar. Colocar uma... Eu recebi ontem no meu zap de um pastor uma solicitação de oração, né? Porque eu não sei até onde... eu não conheço muito bem a notícia, mas eu sei que isso está acontecendo muito, né? E ele disse que, isso no dia de ontem, começava a ser debatida a iniciativa de lei de proteção doméstica no Senado da República, que contempla prisão religiosa por pregar em horas impróprias, sanção às congregações que têm um grande volume no momento de celebrar a sua adoração, sanção às que andam nas ruas e visitam casas incomodando pedestres e violando a integridade da família, com relação à questão da pregação. E foi também discutido, foi até discutido como uma violação da liberdade de culto de impor a leitura da Bíblia. Ou seja, momento de oração, né? Porque isso está acontecendo ao redor do mundo, ao redor da gente aqui também, e às vezes a gente fica acomodado, achando que isso não pode não chegar até a gente, né? Mas está bem do lado nosso. Então, eu acho que é momento do despertar da igreja e a gente precisa orar, porque nós não queremos passar por isso, mas muitas vezes a gente fica acomodado nas questões da defesa, buscando a Deus em oração, tá? Amém. Theo, podemos abrir as salas? Cláudio, é rapidinho? Podemos? Deixa o Cláudio falar rapidinho, senão a gente atrasa muito. É rápido. Pedi oração pelo rapaz chamado Marcelo Lozano. Ele é neto do falecido irmão aqui da nossa igreja, o Fortunato Lozano, e ele estava com tratamento de câncer. Tinha feito uma primeira sessão, havia uma certa recuperação, e ontem recebemos a notícia de que ele foi internado novamente para um novo tratamento, com câncer nos pulmões. Então, estejam orando pelo Marcelo Lozano, por favor. Perfeito. Estou abrindo as salas, daqui 16 minutos nós estamos voltando, hein? Até mais.
Amém. 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 Lá, então, Não era essa a música, mas amém. amém. Glória a Deus. Foi essa que Deus preparou. Me enrolei nas músicas. Vamos lá. Pastor Gilvano Amorim, prazer tê-lo conosco aqui. E já agradecendo também por esse tempo que o senhor está aí nos dedicando e nos conhecendo também, e todos nós o conhecendo também, né? Pastor Gilvano é da Ministério Criança Semente, conforme está marcado aí, lá da Igreja Batista Ágape, em Campinas. Ele é graduado pela Universidade aí, Metodista de São Paulo, concílio e ordenação pela própria Igreja Batista Ágape. Na vida secular é médico, mestre em ciência de saúde, doutorado em psicologia, professor da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas e escritor, membro correspondente aí da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Ele está trazendo para nós hoje a mensagem Cinto Belo ou Cinto Podre? Qual é a nossa ou qual é a sua identidade? O texto bíblico está aí em Jeremias 13, versos 1 a 11. Pastor Giovanni, muito obrigado. O senhor está com a palavra agora, viu? Muito obrigado, meu querido Moura. Prazer enorme, queridos, estar com vocês. Quero agradecer também o Rodolfo, meu querido Rodolfo, que intermediou aí essa conexão. Irmãos, quero dizer do qual me sinto abençoado, o qual me sinto feliz nessa manhã de sábado por estar com os irmãos. Louvo muito a Deus por essa oportunidade, louvo muito a Deus pela vida dos irmãos e quero dizer da minha alegria, do privilégio, mas ao mesmo tempo da grande responsabilidade de estar aqui com os irmãos e trazer aquela palavra que o Senhor colocou em nosso coração para nossa ministração, para nossa edificação hoje pela manhã. Eu quero de pronto contar com a intercessão dos irmãos, contar com o apoio espiritual para que o Senhor de fato nos use. Eu creio, irmãos, que Deus tem um recado especial para nossas vidas hoje pela manhã. Eu creio que o Senhor deseja ministrar algo especial aos nossos corações. E se você concorda comigo, se você concorda com essa palavra, eu queria que você se unisse a mim nesse momento para buscarmos ao Senhor. E eu queria orar antes que iniciássemos a nossa palavra. Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, quero te pedir que o Senhor possa nos usar. Nós estamos aqui em concordância, Senhor, crendo e declarando, Senhor, que uma porção nova, uma porção fresca da Tua palavra, Senhor, uma edificação especial para a nossa vida espiritual, o Senhor tem nesta manhã para cada um de nós. Usa-nos, ó Pai, que sejamos instrumentos, ó Pai, perfeitos na fala e na audição e no entendimento e na aplicação da Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Como o irmão Moura já anunciou, nós vamos falar, irmãos, sobre o tema Cinto Belo ou Cinto Podre? Qual é a sua identidade espiritual? E a palavra que na qual vamos nos basear hoje de manhã está lá em Jeremias, no capítulo 13, a partir do verso 1, que eu vou fazer a leitura nesse momento. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar em água. E outras versões dizem, mas não o lave ou coloque em água. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, e vá agora pirate, e esconda-o numa fenda da rocha. Assim fui eu, e o escondi em pirate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora, pirate, pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a pirate, desenterrei o cinto, e lhe tirei do lugar que eu havia escondido. E eis que o cinto estava podre, e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Esse povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhe cultos e adorá-los. Esse povo
seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como o cinto que se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com toda a comunidade de Israel e com toda a comunidade de Judá, para que se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para que fosse o meu renome, louvor e honra, mas eles não me ouviram, assim declara o Senhor. Muito bem, queridos, eu acho por demais interessante a pedagogia do Senhor. Nós podemos observar nuances da pedagogia do Senhor na sua palavra, particularmente nos profetas. Também podemos notar essas especialidades pedagógicas da própria pedagogia de Jesus. Agora, nessa experiência de Jeremias, o Senhor faz um verdadeiro teatro. Eu gosto muito do teatro como uma ferramenta pedagógica, queridos. Em nossa igreja, nós temos tido a experiência de ministrar crianças através do teatro. E o Senhor nos deu um encargo de teatralizar para crianças a Bíblia toda. E eu posso dizer para os irmãos que incrível que tem sido e que, ao mesmo tempo, desafiador. Imaginem vocês, por exemplo, teatralizar Provérbios. E o fizemos recentemente e criamos para as crianças uma cidade imaginária chamada Proverbialis. E que gostoso que foi, que gostoso tem sido, irmãos, essa ministração pelo teatro. E aqui o Senhor faz um verdadeiro teatro. Ele diz para o profeta Jeremias, vai e compra um cinto de linho e o coloque e não lave esse cinto de linho. Depois de algum tempo vem o Senhor novamente e diz, agora vamos para o segundo ato do nosso teatro. Tire o seu cinto, vá até as margens do rio Eufrates, esconda numa fenda de uma rocha esse cinto e o enterre lá. E mais adiante, pela terceira vez, o Senhor novamente interpela o profeta e diz, agora vai lá e resgata o cinto. E eis que o cinto estava podre. E há, queridos, profundos ensinamentos, há profundos princípios que o Senhor quer nos ministrar hoje pela manhã, a partir desse ensinamento tão interessante, tão ímpar, tão diferente, vivenciado e registrado nessa experiência de Jeremias. E para que a gente possa nos apropriar desses princípios, meus queridos, eu quero começar descrevendo e estabelecendo alguns aspectos que considero importantes para o verdadeiro entendimento, para o pleno entendimento desta passagem. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar um pouco acerca da indumentária judia, particularmente da indumentária masculina, porque o conceito de cinto na nossa cultura ocidental moderna é totalmente diferente do conceito de cinto para o judeu, para o homem judeu daquela época. Da mesma forma, também quero considerar com os irmãos o significado do próprio cinto. Esse significado é muito importante. Comecemos, portanto, irmãos, a pensar no conceito do linho, o material do qual, segundo as palavras bíblicas, era feito esse cinto comprado pelo profeta Jeremias, amando do Senhor, nessa pedagogia teatral vivenciada pelo profeta Jeremias. Nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, uma das muitas passagens em que a Bíblia trata de linho, e creio ser essa passagem muito significativa para entendermos esse material. Por que esse cinto é constituído de linho? Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 18, versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente. Agora vem, como o autor de Apocalipse frequentemente trata, vem a própria explicação. Atente para isso, irmãos, porque o linho fino são as justiças dos santos. Portanto, linho significa justiça dos santos. E aqui eu preciso rapidamente, irmãos, de fazer um break e trazer o conceito da palavra justiça. Existe uma série de conceitos da vida cristã que nós precisamos compreender. A palavra justiça, no léxico comum, no entendimento da nossa língua, traz esse senso do certo e do errado. Alguns, quem sabe, aprofundando um pouco mais, pudessem trazer um conceito jurídico legal
ampliando então esse conceito de justiça. Porém, o conceito bíblico de justiça, queridos, sem perder esses aspectos iniciais, vai muito mais além. E eu poderia, para os irmãos, configurar de forma resumida e sucinta o conceito de justiça como ligação com o Senhor. A justiça é nada mais, nada menos, irmãos, que retornar ao aspecto primordial, ao aspecto inicial. Que aspecto é esse? A ligação plena de Adão com Deus no tempo do pré-pecado, antes da queda. Eu me encanto, queridos, ao pensar na vida, ao pensar na mente, ao pensar nesse aspecto de Adão antes da queda. Pensem os irmãos que o próprio Senhor passeava com ele pelo jardim. Que vínculo, que estreiteza de relação, queridos. A palavra diz que na viração do dia vinha o Senhor e passeava pelo jardim com Adão. E esse passeio era por demais curioso. Adão ia, por exemplo, nomeando os bichos, as plantas, e a palavra nos diz que o nome que Adão dava, esse era o nome que ficava. Que estreiteza de relação. Então, quando nós falamos em justiça, é isso que precisa estar em nossa mente, queridos. Então, o linho representa esse estado, e será extremamente importante para mim e para você entendermos isso, para conseguirmos responder essa pergunta: sinto belo ou sinto podre? Qual é a sua identidade espiritual? Eu quero dizer para os irmãos que essa pergunta não é uma pergunta retórica, não é uma construção poética, é uma pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa manhã. E eu quero desde já que os irmãos se preparem para responder diante do Senhor. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade espiritual? E agora, sabendo o significado do material do cinto, irmãos, eu quero pensar com os irmãos um pouquinho sobre a indumentária masculina judia. O judeu devia portar uma túnica. Essa túnica tem vários modelos, mas de forma genérica ele é o ketonete, ou ketoné, que é uma túnica de mangas, uma túnica longa. Então, a gente naturalmente não tinha essa indumentária de calça e camisa que estamos acostumados. E o cinto tinha um papel muito diferente, queridos, do papel atual do cinto. O cinto era chamado de sadim. É claro que eu estou aqui cometendo graves pecados na pronúncia do hebraico, mas o interessante é que a gente resgate o sentido. E esse cinto não é como o nosso hoje, que serve para fixar as calças, né, para dar estabilidade para a nossa calça. Não, absolutamente. O cinto tinha um papel de embelezamento, de um papel de uma distinção. Muitas vezes o cinto, o sadim, servia para mostrar a hierarquia do judeu na sua comunidade. E agora, então, o sadim de linho traz essa dupla ideia, um embelezamento com esse senso de justiça. Irmãos, nesse teatro tão significativo, manifestado, apresentado pelo profeta Jeremias, o Senhor é representado pelos lombos do profeta. E o Israel, que hoje nós podemos dizer que nós somos o Israel do Senhor, nós somos o Israel espiritual. O Israel é o cinto de linho. Então faz todo sentido, irmãos, que o cinto esteja colocado nos lombos. Então nós somos a beleza da justiça do Senhor. Que missão pesada, que missão importante, irmãos. Pensarmos que nós somos esse cinto que embeleza o Senhor. Daí a pergunta: cinto belo, conectado, cingindo os lombos do Senhor, ou um cinto podre, deixado no esquecimento da rocha às margens do rio Eufrates? Um outro aspecto, queridos, importante para a gente fazer esse preâmbulo e aí chegarmos naquilo que o Senhor quer nos comunicar hoje de manhã, é dizer que o judeu primava pela higiene corporal, pela limpeza das suas vestes. Note a ordenação, note a recomendação que o Senhor faz: coloque o cinto, mas não o lave. Isso para o judeu era terrível. Como ele poderia agora usar um cinto sujo, um cinto ali contaminado? Muitas vezes esse cinto era de linho branco, né? E o judeu se esmerava por apresentá-lo
lindamente branco, limpo, e agora o que o Senhor diz é: não lave esse cinto. Interessante. E agora, irmãos, com esse pano de fundo, eu quero considerar com os irmãos 4 fatos. 4 fatos a partir dessa passagem que nós vemos. O primeiro fato é que o Senhor diz: Jeremias, compre o cinto. Ele não diz manufature, ele não fala tome emprestado, não, compre. E isso tem para nós, irmãos, um sentido e um significado muito importante. O Senhor nos comprou. O Senhor não nos comprou com peso de ouro, o Senhor nos comprou com o preço do seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. E agora nós pertencemos ao Senhor porque fomos comprados por alto preço. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e a parte inicial do versículo 20. Portanto, queridos, há um significado aqui muito profundo. Eu e você já não mais pertencemos a um inimigo, nós já não mais pertencemos a nós mesmos, nós somos comprados e resgatados pelo Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. O nosso lugar, queridos, é ser cinto que deve estar cingindo os lobos do Senhor. Não cinto apodrecido. O segundo fato, irmãos, é que esse cinto agora colocado nos lombos é sinal de embelezamento. E agora eu pergunto, que cinto que nós temos sido? Quanto nós temos embelezado os lombos do Senhor? Ou será que nós temos sido cintos apodrecidos, cintos sujos, sem ser lavados, sem ser purificados? E ao pensar em lavagem, ao pensar em purificação, entramos, queridos, no terceiro ponto que eu quero considerar hoje de manhã com os irmãos. O Senhor diz na sua orientação, nessa pedagogia teatral, ao profeta Jeremias: não laves o cinto. Essa é uma das expressões, por exemplo, a Nova Versão Transformadora traz essa expressão: não laves o cinto. Outras dizem: não toque, não deixe que caia na água, né? Portanto, esse judeu que primava pela higiene corporal, esse judeu que primava pelas roupas limpas, entende profundamente o que significa isso. E agora, irmãos, quando pensamos na lavagem, nós vamos trazer a ideia de santificação. Ao sermos comprados pelo Senhor, ao nos convertermos, nós somos transformados em nova criatura, mas o processo de aperfeiçoamento deve ser contínuo, queridos. O processo de santificação não está pronto. O processo de santificação ele deve ser diuturno. O todo dia e o dia todo devemos nos santificar ao Senhor. O estado de justiça, o estado pleno de justiça que Paulo vai chamar de varão perfeito, só será alcançado pelo processo de santificação contínua. E eu preciso pensar com você o que é ser santo. Muitas vezes nós temos a ideia, que é tão cultural em nosso meio, que santo é aquela pessoa pura, é aquela pessoa sem pecado, é aquela pessoa que deve até ser reverenciada pela sua pureza e pela sua santidade. A ideia de santidade, irmãos, traz um outro sentido, ainda muito mais importante para a nossa vida cristã. A santificação inclui separação. Nós somos separados para o Senhor. Existe uma ilustração que eu acho tão interessante. Certo mecânico tinha a sua própria residência nos fundos da oficina. E lá pelas tantas, imagine você, aquele mecânico de mãos lambuzadas de graxa, roupa suja, adentra a sua cozinha. E lá está ele estendendo a sua mão para tomar uma das vasilhas da cozinha. Quando ele, então, prontamente interpelado por sua esposa, diz: o que é isso? O que você quer? O que faz aqui? Ele diz: eu preciso verter o óleo de um cárter, de um motor que eu vou abrir.
E eu preciso dessa leiteira para colher aquele óleo e depois reaproveitá-lo. Ao que a esposa diz, essa leiteira não. Porque essa leiteira é separada para as medidas de leite quando eu faço os bolos aqui em casa. É isso, irmãos. Nós somos essa leiteira separadas para a medida do Senhor quando Ele faz bolos, quando Ele nos usa. Portanto, não pode ser usada para a contaminação do óleo do mundo. Isso é santificação. É esse processo de separação. É esse processo, irmãos, de estarmos resguardados, separados, diversos do mundo. E nós vamos entender quando a palavra de Deus nos diz: não vos amoldeis a esse mundo, não tome a forma desse mundo, não entre no padrão do mundo, não se molde, não se porte de acordo com os parâmetros desse mundo. Você tem um outro regramento, você tem outra lei. Não se amolde, não se assemelhe ao mundo. Vivemos uma verdadeira crise, irmãos, quando a igreja tem se confundido com o próprio mundo. Num afã, talvez, de se tornar, de certa forma, atraente para aquele que é do mundo, nós temos perdido referenciais. Há pouco falávamos, né, no início, os irmãos brincando com a minha gravata, e dizíamos exatamente isso. É claro que aqui a gente não vai ficar no legalismo de uma indumentária, não é isso, mas nós precisamos guardar e resguardar parâmetros, queridos. Nós não podemos absolutamente ser igual ao mundo, e isso não é uma escolha. Eu não posso escolher de repente, eu vou caminhar nessa caminhada da santidade, porque é uma escolha. Não é não. Eu quero nos levar a 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 15 e 16, e eu quero que você preste atenção num detalhe. Diz assim a palavra de Deus: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Então aqui, irmãos, existe um verbo colocado no imperativo. Não é opcional. Você não pode escolher ser santo. Você tem sido, de forma coercitiva, essa é a ideia, colocado diante do caminho da santidade. E é isso que o salmista Davi escreve no Salmo 23, que tanto amo. O Salmo 23, quando ele diz que guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, a palavra guiar não é a mesma do guiar mansamente junto às águas tranquilas. Aquele guiar é um guiar pela atração, aquele é um guiar suave. Agora, o guiar, na palavra hebraica original, pelas veredas da justiça, é um encaminhamento coercitivo. É um encaminhamento sob a mão forte de um oficial de justiça e revestido de uma companhia, de um policial, de uma autoridade militar. Você não pode escolher não ir. Você não pode escolher não atender aquele chamado. Esse é o chamado que o Senhor tem para mim e para você. A santificação, irmãos. Precisamos entender isso. Não é opcional. Não é uma escolha. É compulsória. Todos nós precisamos caminhar no caminho da santificação. E, finalmente, queridos, nós temos o quarto fato. O Senhor diz assim para o profeta: tome o cinto que comprastes. Presta atenção na sequência. Esse cinto que foi comprado, ele não é um cinto achado, recebido de presente, ele foi comprado. Esse mesmo cinto que trazes nos lombos. Então, perceba a cronologia, perceba a sabedoria dessa figura pedagógica na forma de teatro, esse cinto comprado, que se encontra nos lombos, que não tem sido lavado. Tira dos lombos, vai até a região das margens do rio Eufrates e esconde-o numa rocha. E, queridos, o rio Eufrates traz uma figura muito interessante que, de forma bem rapidinha, eu queria examinar com você, te desafiando para estudar um pouco melhor. Me refiro ao Gênesis capítulo 2, quando a palavra nos diz que do Éden vertem 4 rios. Interessante a gente pensar nisso. O primeiro rio é Pison, e a palavra Pison
no seu original hebraico, quer dizer aumentar, espalhar, rodear, fechar por volta como um círculo. E que figura interessante, irmãos, rememorando essa força espiritual que nos toma. Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós nos santificamos, é exatamente isso que acontece com nós. O poder do Senhor nos circunda, o Senhor nos toma por inteiro, Ele rodeia a nossa vida. Não deve haver área da nossa vida que não seja transformada pelo Senhor. O segundo rio é o rio Guion, quer dizer corrente que arrebenta as margens. Novo curso, da ideia daquela força que traz a luz, como uma parturiente que dá a luz ao seu bebê. E aqui, de novo, há uma riqueza espiritual muito grande. Esse rio que tem para nós um significado espiritual é essa vida cristã, que agora irrompe, trazendo um novo curso, com a sua força, dando novo sentido, significado e vertente para os nossos caminhos. O terceiro rio é o rio Hiddekel, quer dizer andar rápido. Há uma urgência, irmãos. A nossa vida cristã não pode ser morosa. Não podemos continuamente ser crianças que se alimentam de leite. Precisamos amadurecer e amadurecer rápido e receber alimento sólido. E, finalmente, o quarto rio, Gênesis capítulo 2, versículo 14, é o rio Eufrates, que quer dizer frutífero, abundante. E que significado rico é esse, irmãos? Isso, então, traz uma cronologia da vida cristã. Agora, olha a recomendação do Senhor. O Senhor não diz, lança no rio Eufrates o cinto. Sabe o que ele diz? Esconde na rocha as margens do Eufrates. Irmãos, nós não podemos sair desses rios. Nós não podemos sair do curso dessas águas, da riqueza da vida dessas águas. Nós não podemos nos esconder nessa rocha. Essa rocha representa a soberba. Essa rocha representa a vanglória. Essa rocha significa idolatria. Essa rocha significa o afastamento do Senhor. E eu queria nos lembrar nessa manhã que a ideia etimológica, irmãos, de soberba é um autoendeusamento. Essa é a ideia de soberba. Então, é esse significado todo que traz a rocha. E agora vem o profeta e deixa o seu cinto nesse local. Passado um tempo, vem o Senhor e diz, volta lá, profeta, volta lá e remove o cinto, vai em busca do cinto. E agora, então, lá vai o profeta, cava novamente naquela rocha onde ele havia escondido o cinto e o encontra apodrecido. Já não tem mais serventia nenhuma. Já não serve mais para cingir os lombos, muito menos para ser uma peça de embelezamento. Não tem mais outra finalidade que senão ser posto fora como lixo. Irmãos, que advertência! Que profunda advertência o Senhor nos traz hoje ao nos perguntar, a mim e a você, cinto belo, cinto limpo, cinto comprado, continuamente lavado, mantido branco, alvo como a neve? Ou será que é um cinto apodrecido? Apodrecido pelo afastamento do Senhor, apodrecido pela idolatria. Lembro aos irmãos que idolatria não é exatamente nos postarmos aos pés de uma imagem, coisa que seguramente não faremos. Mas idolatria é qualquer coisa que eu coloque em primeiro lugar na minha vida, ainda que nobre coisa seja. Qualquer coisa, queridos, que eu ponha em primeiro lugar na minha vida, torna-se um ídolo. E o Senhor nos adverte profundamente hoje. Não se coloquem na rocha. Se mantenha no Eufrates. Se mantenha no rio da vida. Se mantenha na abundância da vida espiritual, continuamente lavando os seus cintos que foram comprados e remidos com peso de ouro, com peso de sangue, melhor dizendo. Um preço, pessoal, que jamais conseguiremos aquilatar. Um preço que jamais conseguiremos imaginar o que significa. Esse é o preço que o Senhor pagou por nós. Lá em Apocalipse, capítulo 22, no finalzinho do capítulo, do livro,
no versículo 11, nós vamos encontrar uma palavra muito interessante. Quem é injusto, faça mais injustiça ainda. E agora você e eu já sabemos o que é injustiça. Se justiça é ligação com o Senhor, injustiça é ligação com o mundo. Também outro termo para o mesmo significado é equidade e iniquidade. E eu quero dizer, irmãos, Romanos 14, 23b, que o instrumento de ligação com o Senhor é a fé. E o instrumento de ligação com o inimigo é o pecado. Romanos 14, 23b diz: tudo que não é de fé é pecado. Mostrando que a oposição à fé, irmãos, é na verdade o pecado. Então continua a palavra dizendo: o que está sujo, suje-se ainda mais. Lembre do seu cinto. Mas o que é justo, faça mais justiça ainda. Você está próximo do Senhor? Aproxime mais. Está mais próximo? Mais ainda. Esse é o que a palavra nos diz. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Então, meus queridos, é essa palavra que ardia em meu coração. É essa palavra, irmãos, que o Senhor nos está hoje perguntando: quem é você? Quem sou eu? Diante do Senhor não tem subterfúgios, diante do Senhor não tem quimeras, diante do Senhor não tem saídas, escapes. O Senhor nos vê de forma desnudada, de forma original. O Senhor olha o nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura e natureza, Ele sabe dos nossos caminhos. É esse Senhor que prescruta, que sonda, que conhece, que está perguntando para mim e para você hoje: quem é você? Quem tem sido você? Não adianta, irmãos, participar de um hall de igreja, isso é maravilhoso, mas isso não adianta, isso não salva ninguém. Não adianta participar da união dos homens, que bênção esse grupo, irmãos. Eu já estou aqui incitado a não perder nenhum mais, viu, irmão Moura? Então, que bênção é, mas de nada isso vale. De nada vale levantar as mãos no culto, não perder nenhuma escola bíblica dominical. De nada vale se eu não caminho a vida cristã com integridade. De nada vale se eu não fui remido e lavado pelo sangue do Senhor. De nada vale se continuamente eu não lavo o meu cinto no Eufrates, para que ele seja continuamente branco, limpo, sem mácula, para que ele embeleze os lombos do Senhor. Minha oração nessa manhã, irmãos, é que o Senhor nos use, que o Senhor nos transforme de forma que sejamos continuamente cinto limpo, a embelezar os lombos do Senhor. Que o Senhor abençoe profundamente a sua palavra e aperfeiçoe no coração de cada um de nós e nos ensine a aplicação da sua palavra e dos seus princípios em nossa vida cristã. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Ferido,
Amém. Amém, amém. Pastor Giovano, quero desde já agradecer a sua estada conosco hoje aqui, a sua participação. Foi realmente... Bom dia, filho. A tua mensagem, já já nós vamos conversar sobre isso. Nós queremos agora orar, encerrando a reunião, para que aqueles que têm seus compromissos aí fiquem à vontade. E depois nós podemos ficar um pouquinho aqui para conversarmos um pouco mais, trocar algumas ideias com os irmãos aí, que com certeza tem alguma coisa a falar, a perguntar para o senhor aí. Eu vou pedir ao pastor Jairo. Pastor Jairo, tudo bem aí? Então, eu queria que o irmão estivesse orando, agradecendo a Deus pela reunião de hoje e pela presença e pela vida do pastor Giovano, que trouxe essa magnífica mensagem para nós nessa manhã. Sensacional. Senhor, te louvamos pelo pastor Giovano, te louvo pelo seu ministério, pela sua palavra, porque o Senhor usou a sua vida hoje para exortar o nosso coração, para nos lembrar que o Senhor nos lavou, nos vestiu de linho fino, e agora, Senhor, temos essa responsabilidade de estar no Éufrates, na Tua graça, na Tua misericórdia, na vivência da Tua graça, Pai. Te peço que o nosso coração esteja sempre disposto a Te servir, Te honrar, e não ficar do lado do rio, e não ficar abandonando toda aquela boa vestimenta que o Senhor deu com seu sangue sobre nós. Te peço que a sua palavra continue trabalhando no nosso coração, que seja a nossa reflexão hoje de viver uma vida santa, pura, dedicada a Ti, Senhor, desfrutando da Tua presença e não permitindo que o mundo ganhe o nosso sentimento, as nossas emoções, e possam estar nos desviando de Te louvar e Te servir. Te louvo pela Tua palavra, Te honro, Pai glorioso, e Te peço a Tua bênção sobre este querido irmão que nos falou e trouxe a Tua palavra sobre nós. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, nós tivemos aí a presença, logo após a mensagem, do Roberto Xavier, aqui da PIB de Ribeirão Preto, que entrou na nossa reunião, o diácono Iso, lá da Vila Antonieta, em São Paulo. Nós tivemos, hoje sentimos falta de pelo menos aí uns 7, 8 irmãos que costumam estar aqui aos sábados, mas alguns tinham alguns compromissos. Mas nós tivemos 28 homens presentes aqui e mais a esposa do Raimundo vigiando lá. Então, vamos contar 29. Então, irmãos, está aberta aí a palavra para aqueles que quiserem fazer algumas observações, perguntas, e também, da mesma forma, aqueles que tiverem seus compromissos estão à vontade para sair também aí da live. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, mas eu vou ter que me retirar agora. Giovano, Deus abençoe a sua vida e que abundantemente a sua família. Os amo demais. Tá? Deus abençoe, irmão Moura. Rodolfo, um abraço a todos. É segunda, pastor Miquel. Até, querido. Pastor Ezequiel, estaremos juntos já. Pastor Miquel estará conosco na segunda. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Isso, na reunião dos homens. Rodolfo, você levantou a mão aí, os demais podem ir levantando a mão também. Bom, irmãos, eu queria primeiramente louvar a Deus pela mensagem que ele trouxe e também gostaria de louvar a Deus pela vida do Giovano. O pessoal fala que tem umas pessoas que são prata da casa, mas o Giovano é mais que prata da casa, viu, Giovano? A gente louva muito a Deus a sua vida. Você não tem ideia como você e sua família faz falta lá na Vila Mariana, viu? Muita saudade. A gente, pelos frutos, a gente conhece a árvore. Né? Então, não estou falando isso aqui, não é para jogar confete em ninguém, não. Mas é para glorificar a Deus. E agradeço muito pela essa mensagem que você trouxe. É uma mensagem muito importante. Essa mensagem ela precisava ir para muito mais pessoas. Ela é muito importante. Você vê a importância do que era a nação de Israel. E essa nação, ela
tinha uma missão tão importante, ela foi tão desobediente, que é o ponto de Deus falar, ó, fecha a porta para eles, vai para os gentios, porque eu vou tirar o meu povo da onde eu quiser. Porque, inclusive, na Bíblia diz que até das pedras Deus pode transformar em filhos de Deus. Entendeu? Então, assim, Deus não precisa da gente para nada. Ele pode fazer das pedras a nação que ele quer. Né? Então, é muito positivo essa mensagem. É assim, um Deus de atitude, né? Ele é de atitude e ele exige que a gente seja pessoas de atitude, né? É verdade. Que mensagem maravilhosa. Fiquei muito feliz mesmo daquilo que eu ouvi. Glorifico a Deus por isso, né? E agora fica essa lição de casa aí, né? Para a gente examinar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o coração nosso é desesperadamente corrupto, irmãos. Um ser que tem um coração desesperadamente corrupto, ele tem que ficar 24 horas vigiando e orando, entendeu? Então, não tem muito mais o que falar. Só queria agradecer a Giovano, tá certo? Amém. Quero pedir, meu querido irmão, não se afaste de nós. Sabe aquela história que Deus fala assim, seja sal da terra e luz do mundo? Você é um sal da terra, você é uma luz do mundo. E precisa estar lá salgando, aonde quer que você esteja, para que aquela comida não se perca, entendeu? Então, glória a Deus pela sua vida, agradecemos por tudo. Deus abençoe, viu? Um beijo em todos vocês. Nós amamos de paixão todos vocês aí. Tá bom? Amém, amém. Olha, antes de dar a palavra para o querido Ivan, que é o segundo, depois o Lorival, eu vi também, acho que o Daniel levantando a mão aí, entrou conosco aí também o Zé Augusto, aqui da cidade de Ribeirão Preto também. Bem-vindo, Zé Augusto. Querido Ivan, abre o som. Bom, pastor Giovano, eu quero agradecer a Deus por tua vida. Amém. Fui abençoado grandiosamente, porque eu tenho me colocado à disposição de Deus para trabalhar no ministério com homens, e esta palavra veio de encontro ao meu coração, aonde me preparo para homens missionários, homens que buscam de volta aos princípios, e veio ao encontro do meu coração esta palavra. Aprendi bastante contigo hoje, e que Deus derrame graça sobre tua vida e te abençoe grandiosamente. Amém, querido. Se o pastor assim permitir, o Moura me mandasse o teu telefone, eu tinha um assunto para te fazer um questionamento, mas gostaria que fosse em particular. O Moura tem o meu telefone, se você autorizar, ele me mandar o teu telefone e eu falo contigo em particular depois, mas desde já, agradeço a Deus por tua vida, pelo momento que tive aqui contigo e com todos os irmãos. Muito calorosa a minha confraternização com todos nessa sala. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe, querido. Lorival. Bom dia, bom dia. Enquanto o pastor falava aí, eu vi esse tema aí, cinto belo, cinto podre. Eu acho que no final da história, pastor, me permita, tem um terceiro cinto, viu? Porque se eu não for o cinto belo, o cinto que ornamenta a obra do Senhor, eu vou ser um cinto podre. Aí eu vou receber um cinto muito, servo mau e infiel. Sai do gozo. Então, fiquei pensando muito. O terceiro cinto é o pior da história, né? Muito bom. Gostei, a mensagem foi muito ilustrativa e edificante. Amém. Okay. Deus abençoe. Pastor Alberto, aí do Rio Grande do Sul. Tá com a Amém, palavra. glórias a Deus. Glorifica a Deus pela vida do pastor Giovano e de todos os irmãos, né? Que palavra tremenda, né? Essa palavra, amor, eu sei que tu gravou, é para tu passar para a gente essa gravação e a gente passar a semana escutando ela, né?
O Rodolfo Que- vai colocar na internet, ele não colocou mais as outras, mas É. aí eu mando o link para vocês. Eu queria dar uma perda nele, então, porque ele não tem colocado desse negócio aí, pô, pra gente ficar ruminando isso aí, né? Vamos Que é puxar a muito orelha dele, importante. vamos puxar a orelha dele. E olha só, eu queria parabenizar também o irmão Rodolfo aí, o irmão Raimundo, né? Por ele ter conseguido essa conquista, né? De trazer a esposa junto aí. É uma luta trazer a mulher para assistir também esses dias, né? A minha só consegui 2 vezes só. 2 vezes ela me acompanhou, mas parabéns para ele aí, porque é uma só carne, um só casal e edificação do lar junto, né? Porque essa palavra de hoje, irmão, parabéns aí. Parabéns, meu irmão. Tem testemunho da senhora conosco aí, viu? E é interessante porque essa palavra é para toda a família e para toda a nação, né, cara? Para que todo mundo escute e se purifique mesmo, né? Purificação do lar, da vida da gente, pela graça de Deus, tá bom? Ora por nós aí, porque aqui o frio tá apertadão mesmo aí. O negócio agora vem com tudo aí. Manda para cá. Hein, pastor Giovanni, com essa mensagem, a esposa do lado, eu me sinto limpo. Amém. A conquista aí. Ô, Raimundo, ela está com o cinto na mão aí? Então, tá bom. Quem mais levantou a mão aí? Ele que não elogie, não, para ver. Ademir, é isso? Não, eu só queria. Não foi eu, não, mas eu aproveitar para agradecer pela vida do pastor Giovanni. Quando a gente vai no sábado, a gente no sábado se prepara para já dormir, já fico pensando na bênção do dia seguinte, que vai ser o encontro dos homens. Independente sem saber quem vai falar, já sei que é uma bênção que vai vir, abençoado por Deus. Que Deus abençoe sua vida, pastor. E foi um dia muito. Vai ser um dia agora para a gente se policiar mais ainda e se fortalecer com essa palavra. Deus abençoe e bom final de semana a todos. Igualmente. Muito bem. Antes, o Davi, da PIB do Brás, e depois o Najib. Ok. Agradeço a Deus aí pela bênção desta oportunidade que tivemos de ouvir o pastor. Um destaque que eu gostaria de fazer é o destaque para o aspecto de toda a simbologia que foi usada, que é usada nesse texto, e todos os mensagens, todos os sentidos que ela traz. Nós temos vivido um tempo de abandono da simbologia. A gente vive muito instantaneamente e vive de uma maneira muito cadenciada e sem perceber coisas que são importantes que acontecem na vida de cada um de nós e que têm muito significado. E muitas vezes a gente perde esta oportunidade de perceber o significado destas coisas porque a gente está tão atribulado num processo de viver que a gente não percebe o simbolismo que uma manifestação, que uma palavra, que um encontro que a gente possa ter no dia a dia da gente traz para a vida da gente. Isso é ruim, porque, de alguma forma, a gente perde a chance de poder aprender. Como exemplo para isso que eu estou dizendo, eu colocaria a própria leitura bíblica. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e lemos muito mais com uma visão de cronologia de leitura, ou seja, queremos ler 2, 3, 4, 5 capítulos do texto sagrado, da Escritura, na intenção de alguma maneira, completar algum objetivo de leitura bíblica, por exemplo, mas a gente acaba, muitas vezes, perdendo a oportunidade de conhecer detalhes de algum aspecto simbológico que tenha na palavra de Deus, como esse, por exemplo, que foi trazido hoje na mensagem a respeito do cinto, da sua utilidade, da sua maneira de ser feita, do seu sentido mais completo para todos nós,
e toda essa, vou usar o termo que o pastor usou, toda essa teatralização, esse aspecto lúdico que foi apresentado. A minha palavra é mais no sentido de vamos prestar atenção aos detalhes simbológicos. Fecho a minha palavra dizendo a respeito dos textos bíblicos do passado, quando as pessoas erguiam monumentos que identificassem momentos específicos da sua vida, né? Vemos lá, e de repente houve lá uma luta de Jacó com o Senhor, e ali ele ergueu um marco para que aquilo ficasse absolutamente marcado na vida, na mente dele, e é marcado hoje através da palavra mesmo que chega até nós. Essa é a minha palavra. Muito obrigado. Agib. Abre o som, Agib. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Estou ouvindo? Beleza. Alô, pode falar. Hoje, durante a reunião, eu consegui identificar um segundo elemento aí do cinto, que é a fivela, entendeu? Quem te vê aí, o Raimundo, o cara que mais fala durante a reunião, hoje ele está preso, cara. A fivela é muito... Por que é que vocês estão mexendo comigo? Vocês gostam de mexer comigo? Não, você vê como é que é a coisa ali, a figura de linguagem... premiado. Então, irmãos, hoje quem está preso sou eu. Pela muita vontade de conhecer e agradecida por tudo que ouvi, eu tenho ouvido, o que vi do Senhor Jesus através de vocês, na vida do Raimundo, na nossa vida, né? É agradecer a Deus. E hoje, a primeira vez que eu participo, assim, né? Um momento tão maravilhoso. É porque eu falo de vocês, se eu falo de vocês, ela vai saber se é verdade. E muito. Muito bom. Obrigado, Raimundo. Então, eu queria agradecer aí ao pastor pela palavra maravilhosa. A gente vê como a palavra de Deus ela é viva, né? Como é que num texto assim, ele trouxe tantas coisas para a gente hoje aí. E outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, a gente vê o currículo do pastor aí, né? O quanto que ele está ligado no mundo através, né? Pela sua função aí de médico, etc. E o quanto que ele está sendo um cinto aí abençoado e nos abençoando. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, pela palavra e nota 10, viu? Mais uma vez, saiu super alimentado daqui. Obrigado, irmãos. Estou vendo aí o Theo e o Renato. Renato, tudo bem? Conseguiu entrar aí, né? Abre o som, Theo. Está atrapalhado lá. Mais alguém gostaria de dar uma palavra? Levante a mão aí. Ivo. Cadê o irmão Lourival? O irmão Daniel não apareceu aí? O Daniel, ele está transportando alguém para o aeroporto lá em Salvador, viu? Por isso que ele deve estar. Oi, Zé Roberto, você tinha pedido a palavra? Abre o som. Abre o som, Zé. Isso. Quero agradecer, bom dia a todos, irmãos. Quero agradecer pela palavra incrível que nosso irmão trouxe. Eu vou depois até pedir pro Moura, porque eu quero ouvi-la outra vez, né? Toda, né? E uma palavra assim, o jeitinho que a gente precisa mesmo, a gente tem que estar se ajustando os caminhos do Senhor o tempo todo, temos que estar nos trazendo, né? Trazendo a nossa carcaça para o caminho do Senhor, porque é nele que a gente, com toda dificuldade, quer andar e pretende andar, né? Uma palavra maravilhosa mesmo. Muito obrigado ao nosso pastor nessa manhã e a todos os irmãos. Obrigado, amém. Amém. O Rodolfo, pois não. Rodolfo, você tem 2 minutos. Abre o som. Então, irmãos, eu vou estar colocando
lá no link da Odebesp, a mensagem assim que o Moura me passar, tá bom? Eu peço desculpa, eu não consegui pôr da semana passada, porque essa semana eu tive uma semana muito difícil, tá? Vou ser bem sério com vocês, entendeu? Então, vocês se lembrem de orar por esse servo aqui também, tá bom? Bem. Tá bom. E está entrando o 5G. Na minha área de trabalho teve muito problema, muita dificuldade. Teve dia aqui que eu tive que trabalhar até 2 horas da manhã, entendeu? Então, assim, às vezes, os bastidores, só quem sabe é quem está nos bastidores, né, irmãos? É isso aí. Entendeu? Então, eu queria só dar essa satisfação para vocês aí, mas isso aí vai normalizar. Perfeito. Tá bom? Oi, pode falar. E hoje, literalmente, Deus usou o cinto. Quando a gente era jovem, garoto lá, que estava precisando, a mãe catava o cinto, o pai catava o cinto, e funcionava. E a metodologia de Deus funciona usando o cinto. Isso aí. Ô, Theo. Ô, Zé, eu vou falar no lugar do Theo, então. Pode falar. Então, bom dia, pastor Giovano, eu te agradeço aí pela sua mensagem. Amém. Também apoio também que a palavra bem ilustrativa fica mais claro a mensagem de Deus. E o pastor foi esse instrumento nessa manhã. Agradeço a sua mensagem e agradeço os irmãos aí. Espero que sábado que vem, possamos estar juntos. Um abraço a todos, viu? Fico com Deus. Ok. Eu estou tentando falar com o Theo para ver se ele quer dar algum recadinho ou se vamos encerrar, né? Deixa eu dar uma acordada nele lá, quer ver? Ó? Olha lá, ele já vai... Estou discando no telefone dele lá. Ele não atende. Bom, irmãos, acho que não estou vendo nenhuma mão mais levantada. Nós gostaríamos, então, nós vamos encerrar a reunião dessa manhã. Oi. Bora. Vou pedir para os irmãos, eu fiz um pedido lá na sala dividida, vamos fazer em grupo geral. Eu me autodesafiei a estar no Multiplique lá no Espírito Santo. Já paguei a minha inscrição, mas eu financeiramente hoje não tenho a disposição para estabilidade lá e passagens. Estou aqui já com esse desafio desses materiais que eu adquiri aqui para ir trabalhando e que Deus me providencie, me dê como fontes de renda para eu conseguir pagar a estadia e as passagens para o Espírito Santo, no Multiplique de 25 a 28 de outubro. Os irmãos estejam orando aí por mim. Theo, abre o som. Abre o som, Theo. Não tem jeito. Bom, irmãos, não tem mais ninguém com a mão levantada aí. Você quer falar, Theo? Abre o som aí. Então, ouvindo. Pastor Giovano, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelo senhor ter dedicado esse tempo a nós. Vai ser um prazer tê-lo aí quando o senhor puder estar conosco, vai nos engrandecer aí bastante na reunião e vai nos ajudar bastante. Eu agradeço e um bom final de semana para todos e que Deus os abençoe no dia de hoje e amanhã em nossas igrejas. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Bom dia, graça e paz a todos. Graça e paz. Amém. Obrigado. Até mais. Até mais. Um abraço. Bom final de semana a todos, irmãos. Na paz. Falou, Iso. Obrigado. Um abraço. Outro.